Bem-vindo ao Provoca SJ, um podcast da Companhia de Jesus, onde a fé se encontra com a dúvida, onde a Igreja caminha com o tempo, onde o Evangelho provoca o coração e a razão. Hoje estamos, como sempre, os três padres jesuítas do costume, o Samuel Beirão, Duarte Rosado e eu, que sou o Nelson. Olá. Hoje vamos ter um episódio curioso, Curioso. que essencialmente vamos falar o mal. Que é o mal? A grande questão é: qual é que é o mal? Qual é o mal? Façam pausa, vão buscar os vossos blocos de notas, vamos esclarecer tudo. Vais. É uma das grandes dúvidas, né? Uma das grandes perguntas da filosofia e da teologia: se Deus é bom, se Deus é todo-poderoso, se Deus é amor, então como é que há uma coisa chamada mal? Coisa curiosa é, nós não prometemos que nos portemos bem, concordemos uns com os outros, porque já tivemos aqui uma pequena conversita e já percebemos que se calhar vamos começar a descarrilar. Portanto, preparem-se, vamos buscar pipocas. Isso vai ser divertido. Porque isto vai ser giro, achamos nós. No final tudo concorre para o bem, para a salvação de Deus, portanto vamos acabar em comunhão. Até lá se calhar vamos estar em E vamos confiar que faz Deus há de tirar coisas boas daqui. Bom, o que é o mal? Eu vou dar o ponto de partida e depois logo vemos quem é que agarra na bola. Então, a definição clássica para a teologia católica, ou seja, isto não é tipo o que é o mal para toda a gente, se agarrarmos em filosofias há de haver outras coisas, ou de mil outras coisas. O que nós entendemos é: o mal não é uma coisa, mas uma privação de algo. Ou seja, porque se o mal fosse uma coisa, teria sido criado por Deus. E no nosso relato da criação, a nossa maneira de olhar para o mundo é um lugar bom. Então tudo é bom. Contudo, o mal é real. Então o que é que vai dizer? Santo Agostinho vai dizer: o mal não é uma substância, é a privação do bem. Tomás de Aquino vai dizer uma coisa muito parecida, que é: o mal é a privação de um bem devido. Ou seja, o que Deus cria, a criação por inteiro é boa. O mal surge quando falta algo ao que deveria ser. Uma falha, uma desordem, uma ruptura. Essencialmente o mal é um parasita do bem. Assim como a doença é a ausência de saúde. Nós não conhecemos a doença. Podemos identificar vírus, mas não conhecemos a doença. Nós conhecemos a saúde. Quando alguém não tem saúde, dizemos está doente. O frio, a ausência de calor. A escuridão é a ausência de luz. Nós não conseguimos criar escuridão, mas conseguimos criar luz. Eu consigo acender um fósforo. Não consigo acender um fósforo negativo, ou seja, um fósforo que faça escuro. Que rouba a luz. Tirando no Harry Potter, que acho que havia um feitiço assim. Havia um feitiço, havia. Se quiserem uma boa imagem, é um buraco na roupa é uma coisa que não existe sem o tecido. Ou seja, tem que ter uma t-shirt para ter um buraco na t-shirt. Sem haver uma t-shirt, não há um buraco nela. Eu não consigo comprar um buraco. Pelo menos deste da roupa. Só tenho que comprar uma peça com um buraco. Então este é o nosso ponto de partida, que é: Deus cria apenas o bem. O mal surge como falha, desordem ou ausência de um bem que deveria estar presente. E a partir daqui, que eu acho que é o nosso ponto comum, digam-me, este é o nosso ponto de partida comum, ou já disse coisas que estamos a inquietar-nos? É exatamente isso. A nossa antropologia, o ser humano e a ordem da criação é criada boa, como dizias, e portanto, na verdade, nada é mau em si próprio, não é? Enquanto existe. Usarmos alguma coisa de uma forma enviesada, a ausência de algo bom, aí é que podemos encontrar o que é mal, não é? E portanto, isto acontece tanto na ordem individual como na ordem coletiva, ou seja, eu conheço na minha realidade o caminho para o bem e sei quando é que me desvio, e há uma ausência de caminho, se quisermos. E na comunidade, na sociedade, também conhecemos isto, não é? É verdade, atos e expressões que geram o mal, não é? Mas porque alguém ou alguéns preferiram acabar ou esconder ou privar a comunidade ou o próprio sujeito de alguma coisa que é boa. Certo. Boa. Duarte.
A ponto de partida é este, sim. Ok. Estamos bem. Para já. Não, porque senão, de alguma forma, isto seria um bocado manicaísta. Sim. Que tipo, o mundo é uma. Como é que é? O manicaísmo do que Santo Agostinho era manicaísta, portanto, que ele também quis combater isto, mas é no fundo. Como duas forças contrárias. Duas forças contrárias, dois princípios. Ao bem e o mal, assim. e que se vão equilibrando um ao outro. Isto é o yin yang, que nós achamos piada. Que não existe o bem puro, o bem tem sempre um bocadinho de sombra. A parte branca tem um bocadinho de sombra e a parte negra tem um bocadinho de branco. E nós gostamos assim mais, gostamos do yin yang, gostamos do karma, gostamos Tipo o equilíbrio das coisas. Portas-te bem, tens coisas boas, portas-te mal, tem coisas más. Curiosamente, estas ideias que nos são familiares e que nós gostamos, que são normalmente mais orientais, mostram um Deus ou uma força divina bastante má. Porquê? Porque ela torna-se a origem do mal. E a visão cristã é: o mal nunca vem de Deus. O mal pode tirar um bem o Deus pode tirar um bem a partir do mal, mas o mal nunca tem a sua fonte em Deus. E é curioso, nós gostamos muito destas imagenzinhas de yin yangs, o manicaísmo, há um Deus bom, mesmo dentro dos católicos. Quando nós começamos a falar, o anjinho mau, não é? Sim. Quando nós começamos a falar mais do demónio, do Lúcifer, de Satanás, do que Cristo, já estamos aqui a deslizar. Por uma razão simples: o mal não tem qualquer tipo de poder diante de Cristo. A graça é sempre maior. Mas isto seria também todo outro tema. Mas, indo se calhar à dúvida grande, que é: se Deus existe e Deus é bom, então porquê é que morremos? Porquê é que há tsunamis? Porquê é que há terremotos? Porquê é que há marmotos? Sim. Isto é bastante atenção. Há dois tipos de mal, ou pelo menos na discussão. Há o mal físico, que é este tipo de coisas que eu estava aqui a elencar, e há o mal moral, que é o que vem das nossas ações. Portanto, começando pelo mal físico, de onde é que isto tudo vem? É aqui começamos, se calhar. Não, posso tentar dizer. Então, uma coisa mais ou menos óbvia é que os males físicos, diz o catecismo, são consequência da condição finita e vulnerável da criação. Porque a criação não está acabada. Agora, porque é que não está acabada? Eu vou dizer a tua tese. Apresenta a sua tese, Padre Eduardo Rosado. A minha tese, porque é que a criação não está acabada? E nós não estamos acabados, como isso podemos constatar também bastante bem. Parece-me que existe uma opção de Deus na maneira de criar o mundo. Então, a primeira coisa em relação ao livro do Gênesis e ao relato da criação, que eu gosto particularmente, é o seguinte: quando Deus no 7º dia descansa, ou seja, o Shabat dos judeus, o sábado, descansa ao 7º dia, não é porque Deus estava cansado, porque em princípio Deus não se cansa desta forma como nós nos cansamos quando acabamos de jogar futebol ou fazemos outra coisa qualquer. Mas Deus retira-se, não quer impor-se completamente à criação. Portanto, não quer que a criação e que nós, isto seja o seu espetáculo pessoal e o seu teatro em que ele escreveu o guião todo. E porquê é que não quer isto? Porque o amor não pode impor-se desta forma aos outros. Nem sequer à própria criação, onde nós habitamos, onde a sua, digamos assim, onde viu que a criação é muito boa, que somos nós, não pode impor-se, não pode dizer tu vais ser isto e acabou, como um pai que quer que o filho seja médico e vais ser médico, quer tu queiras, ou como dizia o Raul Solano, vais ser bombeiro voluntário, quer queiras, quer não queiras. Não é? Pronto, esta é a minha tese. O amor corre um risco gigante de poder ser rejeitado, de poder ser não querido, de poder. Pronto, e nisto, a própria criação entra neste jogo de não estar acabado, de não estar. Pronto. Isto é muito mais fácil em relação a nós do que à própria criação, mas eu diria que alguma coisa vai por aqui. Deus recua na maneira como, ao criar o 7º dia, Deus recuou e não ocupou o espaço todo. Como as férias obrigatórias.
Que todas as vezes olhamos para isto. Há aqui mais uma particularidade neste mal, tem a ver com o mal natural, não é? Que é algo que acontece e que me faz padecer, mas que eu não escolho ou que não foi escolhido, não é? E neste sentido não há culpa, não é? Há situações de mal que não são culpa de ninguém, no sentido de esta continuação da criação de que tu falavas, deste limite, desta condição finita que é própria de tudo o que não é Deus, que faz com que aconteça algo que me faz sofrer. E neste sentido não há culpa, não há pecado, que é diferente de um mal intencional. Não é? Já lá vamos. É muito importante aqui neste mal natural ou neste mal físico distinguir uma coisa que às vezes também se diz ou ouvimos dizer, não é? Deus quis que eu passasse por isto para que eu aprendesse alguma coisa. O Nelson disse isto. Ou pior, Deus deu-me isto. Deus deu-me esta isto. cruz. Deus que perdoa mas castiga, ou Deus castiga mas não esquece. Não sei. Sim. Sim. Uma coisa é se de um mal nós pudermos tirar um bem, como o Nelson disse há pouco, não é? Desta situação que me aconteceu, eu consigo tirar uma lição de vida e consigo superar e consigo aprender. Muito diferente disto é Deus quis isto para que eu aprendesse. Deus permite o mal físico, como me dizias, Duarte, porque criou o mundo assim, criou o mundo livre, não é? Há uma continuidade e há uma evolução, não é? A base é sempre esta bondade de Deus, mas o mundo não está acabado. E aqui vem Cristo à história, não é? Cristo vem à história para nos lembrar estas duas coisas. Por um lado, que Deus é bom, Deus é amor, Deus nos ama e Deus cria-nos no presente. Deus cria-nos, seus filhos. Vem para redimir o mundo, a criação, não é para dizer estão a fazer isto tudo mal, não é para nos reorientar no caminho da salvação, no caminho de Deus, para nos lembrar permanentemente desta bondade infinita e misericordiosa de Deus, paciente, compassivo, cheio de bondade, sobre a nossa realidade finita, não acabada. E portanto é importante distinguirmos e estarmos conscientes disto. Deus não quer o mal, o que não significa que as situações más que me aconteçam não possam gerar em mim uma lição de vida. Deus é capaz de fazer o mal. Se Deus é todo poderoso, Ele é capaz de fazer o mal. Temos que ver que todo poderoso, que forma. Era isso, era onde queria chegar. Boa, fixe, vai. Não, mas podem responder. Não, vai. O que é que quer dizer todo poderoso? Não é? Em primeiro lugar, não é? Que poder é este? Não, claro, é isso. O poder que desde o início da criação Deus vem mostrando e anunciando e que Cristo nos vem relembrar com a sua vida, é um poder a partir do amor, a partir do bem. Deus só pode o amor porque é quem Ele é a sua identidade. Antigo Testamento, quero citar, não? Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel, porque não pode negar-se. Desculpa, disse que quero citar e olha para o Duarte, porque o Duarte é que é o nosso biblista. Vocês daí não veem que o Nelson não olhou para mim. Desculpa, mas é uma das grandes que o Samuel estava a fazer alusão, que é este: Deus não abandona. Porquê? Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Claro. É isso, desculpa, Samuel. Não, e vemos ao longo da história da humanidade, não é? Deus está em tudo. O Jó é um bom exemplo, não é? Ainda que haja um justo, eu não vou. Ou Isaías nos seus relatos. Ele era Abrão. Abrão. O justo é Abrão. O Abrão. O Jó também tem a ver com ele. Exatamente a ver é com o isso. sofrimento do justo inocente. Isso. Abraão é que é aquele que começa a regatear com Deus. Vou destruir uma cidade. Então e só ver? Se houver 50. Lá 50 é exagerado, não é? Que aquilo é um bocado aquela. E depois em Cristo, não é? Em Cristo, já não estamos a falar só do povo, estamos a falar de cada pessoa e que todos já somos
um povo diferente, que é a humanidade inteira. Mas Jesus, no seu tempo aqui connosco, vai olhar para cada um, não é? E vai resgatar deste limite, dizendo, não é dizendo agora és infinito, agora és todo poderoso, agora és Deus, é dizer, tens em ti a capacidade de ser divino, de ser sagrado. Pois é que isso há sempre esta grande dificuldade que é, então, mas Deus vai mandar um terremoto, Deus vai criar um cancro na minha irmã. Se Deus está a criar um cancro no cérebro da minha irmã, porque é que Ele não faz com que aquele violador seja atropelado por um caminhão? E acho que isto, ou seja, o problema do mal é mesmo uma coisa muito séria, e eu luto muitas vezes com: será que Deus não poderia ter criado um planeta Terra, um universo que não precisasse de placas tectónicas? Isso era incrível. Para que as placas tectónicas, ao entrarem em tensão, não provocassem terremotos, que depois provocam maremotos e provocam caos. Ou um planeta onde não houvesse epidemias, onde não houvesse doenças. Um planeta onde nós não morrêssemos. Ou seja, porque é que ele, ao criar um mundo e que ele diz que é bom, ele cria um mundo em que nós temos de lidar com morte, contingência, doença, sofrimento. E como é que nós podemos sequer ousar dizer, para colocar-nos no escândalo dos não crentes e de muitos crentes, que às vezes preferem calar, como é que ele pode chamar isto tudo bom? Como é que Deus pode ser bom? Sim, eu acho que não há. Ou seja, isso é a pergunta, portanto, nós não vamos conseguir responder a isso, nem ninguém consegue responder exatamente a isso, porque é uma. Mas eu volto àquilo que estava a dizer. Eu gosto desta lógica de Deus todo-poderoso, mas todo-poderoso de uma forma muito específica. Não é todo-poderoso porque consegue fazer com que 2 mais 2 sejam 5. Não consegue dobrar, porque a mim parece-me que tem que criar filhos e não pode criar autómatos. Criar filhos significa um filho tem que acolher as coisas e parece-me e necessariamente tem que crescer de alguma forma, necessariamente tem que aprender a amar, necessariamente tem que aprender a ser livre. De alguma forma, aquilo que é absolutamente perfeitinho, eu não sei se é um bocado arriscado dizer isto, mas de alguma forma deixa de ser amável, porque nem sequer tem a possibilidade. Não há a possibilidade de alguma forma de não sei, há aqui alguma coisa que não sei bem. Ou seja, se eu quisesse um filho perfeitinho, de alguma forma aquilo não ia ser o meu filho, ia ser de alguma forma a minha extensão, ia ser só uma projeção do meu desejo, ia ser aquilo que eu não fui, não faço ideia. É a projeção de tudo que tu falhaste também, não é? E aí todas as minhas frustrações, não é? E aí entramos nesse ponto de dizer, Deus cria filhos, e como cria os filhos livres, também cria os filhos. Ainda não vamos para aí, eu ainda estou aqui a manter-vos no mal físico. Muito bem, então olha, quem manda aqui é o Nelson. Não, eu parto. Não, é só, desculpem, é só porque é mesmo. Não quero saltar para ao mal físico, ao mal moral, e eu acho que o mal físico é muitas vezes o lugar realmente da incompreensão. Sim, eu acho que Deus não pode. Isso, era como dizias, não pode dar. Ora, Deus deu este terremoto para não sei o quê. Pá, não consigo olhar para isto assim. Seria muito cruel. Ainda que depois, nós não vemos a big picture e não sei o quê. Não consigo. Porque o sofrimento é real. Sim, e parece-me sempre um Deus cruel. Sim. E que não é. Se calhar também podemos ser acusados ou não compreender a cruz, não é? Como é que Deus envia o seu filho e depois quer que o filho morra na cruz. A morte de Cristo não é um castigo do Pai, mas é uma inevitabilidade do seu modo de viver o bem. Não é? Jesus morre porque a contingência daqueles que o rodeavam não suportavam aquela verdade, aquela coerência de vida. Não é? E portanto o sofrimento. Uma coisa mais básica que é: Jesus morre porque era verdadeiramente homem. Isso. Ele já ia morrer. Claro. Jesus ia morrer. Ponto. Por ser verdadeiramente homem, claro. Por ser verdadeiramente homem. E acho que isto é uma coisa que nós nos vamos esquecendo. Nós somos, de facto, somos filhos muito amados, mas somos criaturas. Jesus podia ter morrido atravessado numa pedra.
Sim, sim. Jesus podia ter morrido de velhice. Podia ter morrido de velho, não é? Ele realmente morre numa cruz, como estavas a dizer, Samuel, muito bem, pela nossa maldade, pela nossa inveja, pela nossa... Ok, aqui estou a assumir, que é para não estar a dizer que foram só aqueles, porque nós continuamos a ir colocando o amor na cruz quando realmente fazemos isto. E porque Jesus, o Filho de Deus, não podia contradizer aquilo em que acreditava e aquilo para que veio. Não é? E à medida que na sua vida humana vai ganhando consciência da sua dimensão totalmente divina, não é? É verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, não pode ir contra a vontade que vai descobrindo do Pai de enunciar esta plenitude. E, portanto, aquilo que mata Jesus é a incapacidade do homem, bem, das circunstâncias do seu tempo, mas é a incapacidade do homem de acreditar naquele bem que é ele e que ele anuncia. E, portanto, a cruz acontece na nossa vida, não é? As cruzes que nos vêm, que nos chegam, o luto, a perda de alguém, uma doença que vem, coisas mais pequenas, o desemprego, o sofrimento que vivemos, muitas vezes, quase sempre talvez, mas muitas vezes, não vem porque o procuramos, não é? Porque o escolhemos, mas é uma consequência também do modo como a criação vai, não é do modo como eu vivo, como se fosse um castigo, mas como a criação vai evoluindo, esta capacidade de fazer o mal. Sim. Na fé também, depois, na fé, falando de cruz, da cruz de Jesus, de alguma forma, pá, a fé ajuda muito a ter fé na questão do problema do mal, acho eu, embora também cause estes problemas todos, mas de alguma forma na cruz, Jesus assume esse sofrimento todo, carrega sobre si este sofrimento todo. De alguma forma quer redimi-lo, quer salvá-lo, quer, enfim. Mas vai. A cruz é realmente o grande sinal e vai ser a nossa grande ponte, porque é isso que a cruz é. A cruz é uma grande ponte para a ressurreição e para a vida eterna e para a vida para além do pecado. O que a cruz nos está a dizer, e nós andamos com as cruzes ao peito, para dizer uma coisa muito simples, que é: onde é que Deus está no sofrimento? Está dentro dele. E é isto que a cruz quer dizer. O amor não se poupa ao sofrimento. E se eu quero realmente levar uma vida amorosa, falar de amor sem falar de sacrifício é mentir. O amor entrega-se. E o Deus do amor entrega-se no Natal e entrega-se na cruz. No seio do mal mais profundo, que é matar Deus, o que é que Deus faz? Entrega-se amorosamente. E a partir daí levanta tudo. E isto para nós não é poesia e não é uma frase bonita. É o central da nossa fé. Na experiência do mal, do absurdo do mal, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Nós não dizemos creio em um só Deus Todo-Poderoso. Nós dizemos creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Qual é que é o poder de um pai? O poder do pai não é a palmada. O poder do pai não é o grito. O poder do pai não é o cinto. O poder verdadeiro de um pai é o amor. Deus não dá cruzes, Deus não dá sofrimento, Deus não dá provas. Deus não entrega cruzes, Deus entrega-se. Na nossa cruz, no nosso sofrimento, mesmo nestes físicos, a nossa confiança é: a resposta de Deus ao mal sou eu. Eu é que sou a resposta, através do filho que se entrega na cruz. Como é que o filho vai entregar-se, ou como é que o filho vai parar a uma cruz? Porque nós o colocamos lá. E nós o colocamos lá todos os dias, cada vez que não amamos. E este é que é o drama do mal que às vezes nós não percebemos. É: o pecado não é só uma questão de performance minha. E se Deus gosta ou não gosta de mim. Eu estou a colocar os meus irmãos na cruz. E nós não fomos criados para colocar os irmãos na cruz, mas sim para os tirar de lá. E usaste aí uma palavra muito importante, que é o da confiança, não é? Quando eu estou na dor, no sofrimento, no sem sentido do que me acontece, não me posso esquecer da fé que me alimenta nas outras alturas. O Senhor também está aqui. Onde? Comigo, cá dentro, a acompanhar-me pacientemente, a dizer-me que há um futuro que não é assim, que por mais longo que seja este tempo de sofrimento e de sem sentido, o fim não é assim.
não é este. Claro que a dor e o sofrimento são penosos, é duro vivê-los, vira-nos a vida ao contrário. Mas onde é que o Senhor está? Ali. Às vezes discretamente, às vezes quase alimentado pela memória dos meus tempos de fé gozosa, não é? Mas está na promessa que fez, que não abandona. Sim, gosto de imaginar um Deus que chora connosco. Gosto mesmo desta imagem, não é? Não é um Deus que milagrosamente vem. O milagre de alguma forma são as lágrimas de Deus. Eu gosto disto. E já disse isto a algumas pessoas que vieram ter comigo com sofrimentos enormes, e eu não lhes posso dizer mais nada a dizer: olha, pá, eu imagino Deus a chorar contigo, abraçado a ti, tá vendo? Pronto. Gosto desta imagem, enfim. Isso só dizias às vezes, ante o sofrimento é silêncio, estavas a dizer, não digo mais nada. Não é dizer para consolar ou para palmadinhas nas costas, é a companhia no silêncio da dor. Sim, até porque muitas vezes não dá para explicar nada, a dizer isto não tem sentido. Não tem sentido. É um absurdo. É um absurdo e é um sem sentido, e temos de dizer, podemos ajudar a pessoa por si a encontrar um sentido. Mas não é um sentido porque é que isto aconteceu, com isto me aconteceu, o que é que eu vou fazer disto? Sim, de onde é que Deus vai fazer nascer vida a partir daqui, não é? Eis que eu faço coisas novas, ainda não as vês. Bonito. Isto. Então, este é o mal físico. Então, agora vamos ao mal moral. Que é o... vamos. Minha tão grande culpa. Esse é o fácil de explicar. Já andámos por aqui. De onde é que veio o mal moral? O mal moral nasce da liberdade humana. Nós normalmente, em teologia, na fé cristã, vamos chamar-lhe pecado. O que é o pecado? O pecado é o desamor. A amartia, que é a palavra que Paulo usa, vem de falhar o alvo. Peccatum, que é a versão latina. A amartia é grego, peccatum é latim. Tem mais a dívida, uma dívida que eu tenho diante do amor. Podia ter feito o mal, podia ter feito o bem, perdi uma oportunidade para fazer o bem, e aí estou em dívida para com o amor. Vem de nós. São Tomás vai dizer o mal moral, que este pecado é uma desordem da vontade. Agostinho vai dizer que é um ser curvado sobre si mesmo. E o escândalo cristão está aqui. Deus cria um mundo bom, mas em que é possível nós fazermos o mal. Porquê? Porque Ele cria seres capazes de amar. E para nós podermos amar, tem de haver uma liberdade real. Porque senão não há amor real. O mal não é um acidente, é o preço da liberdade, e é aqui que eu vos dou o... Então, obrigado. Vamos lá a isto. Porquê é que pecamos, se quiserem? Porquê é que Samuel, porquê é que isso? Porque queremos, ou seja, isto dito assim até parece fácil, não é? Mas usaste uma palavra de São Tomás que é inspiradora e que é uma desordem. Qualquer mal é a ausência do bem, e quando eu escolho recusar o bem, não é só dizer eu não quero o bem. Nós fomos criados bons, muito bons, muito bons. Portanto, está em nós esta capacidade de reconhecer o bem e o bem maior. E portanto, quando eu escolho não fazer o bem, quando eu escolho não amar, quando eu escolho não me colocar no lugar do meu irmão, quando eu escolho romper a comunhão, no fundo, quando a minha liberdade, em vez de me levar para o amor, para o bem, para Deus, me faz ficar fechado em mim, no meu limite, na minha condição, então aí, se quisermos, quando eu escolho romper a relação com Deus, com os outros, comigo próprio, então aí está o mal, não é? Que tem consequências na minha vida e na vida dos outros. O mal tem sempre consequências nefastas, de ruptura, de isolamento, e portanto, nesse sentido, para usar a expressão cristã do mal, que é o pecado, não é?
o pecado é tudo o que rompe esta ofensa. Pode romper mais ou menos. Sim. Mas eu preciso de escolher não aderir ao bem ou recusar o bem. Sim, eu acho que sobretudo somos criados para amar por amor, no amor, como o nosso irmão Nelson gosta de dizer, e eu cito várias vezes, e por isso o pecado de alguma forma também é aquilo que nós não somos, se é o desamor, como tu dizes, é de alguma forma o egoísmo que está nos antípodas do amor, não é? Muitas vezes diz, qual é o contrário do amor? O ódio. Não, o contrário do amor é o egoísmo, é o que me volta sobre mim próprio. Eu gosto disto, eu gosto desta expressão: o pecado é o amor de si levado até ao desprezo de Deus. Eu diria ao desprezo de Deus e ao desprezo dos outros. Isto acho que é a grande. Nós somos feitos para dar-nos e o egoísmo conserva-nos. Pronto, porque é assim, não sei, mas é importante isto que é, nós somos criados em relação, somos filhos, não é? E estamos em relação uns com os outros. E portanto, quando nós escolhemos romper uma relação, um pecado ou um mal não é uma questão só filosófica ou só ética, ou dito de outra maneira, o amor ao bem não é uma escolha só porque é bonito. É porque nós dependemos identitariamente, ontologicamente, de outros. E portanto, quando eu escolho não depender de ninguém, quando eu escolho romper a relação, até comigo próprio, não é? Sim. Quando eu escolho não olhar para o meu limite, ou quando eu escolho decidir que eu sou capaz de tudo sozinho, estou a romper. O pecado é isto, o falhar o alvo que diz da amartia, é eu não acertar naquilo que me une aos outros. Sim. E portanto destruo a relação, destruo a caridade, destruo o amor, destruo a possibilidade de bem. eu gosto desta coisa da ausência de bem. Para mim, eu quando descobri, quando diziam, és pecador, mas onde eu percebi mesmo a sério foi nisto, no bem que eu omito. Acho que foi assim a omissão do bem. É eu, no fundo, desprezar os outros, ou desprezar Deus, não fazendo o bem que podia fazer. Pronto. Foi assim uma coisa, uma confissão minha. Por isso é que não chega quando às vezes dizemos eu não mato, não roubo, então está tudo bem. Porque não tem a ver com um legalismo de nós. Claro que os 10 mandamentos nos podem orientar e a relação com o Senhor, evidentemente, não é? Mas escuta, Israel. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, todas as forças do teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Escuta. Presta atenção. O mais íntimo de nós, se puser à escuta, escuta o amor, não escuta a violência, não escuta o egoísmo. Nós precisamos de sair de nós e reconhecemos isto na nossa vida. Portanto, estamos de acordo até ver, afinal não estamos assim tão longe uns dos outros. Pronto, é esta a experiência que nós fazemos quando começamos a fazer escutas honestas e sinceras. E damos tempo para que haja conversa. Sim, isto é o fundamental. Isto é um problema que nos vai... Eu creio que isto é uma coisa que se eu chegar aos 80 anos ainda vou constantemente andar com esta pergunta e vou voltar à mesma resposta, porque de facto a resposta é sempre uma questão de luz, não é uma questão de agora eu consigo sossegar-me, porque o mal nunca vem só. O mal vem sempre aliado à experiência do sofrimento de alguém, seja o meu, seja do inocente, seja de alguém próximo, e vem sempre com a graça. Portanto, ele nunca vem só, ele vem sempre com o sofrimento de alguém, portanto não pode ser só um tema. E ao mesmo tempo também vem com a graça que Deus vai dando. O que é importante, que eu acho mesmo fundamental, não nos esquecermos sempre que olhamos para este problema, seja numa conversa de amigos, seja também com o meu próprio sofrimento. O mal não é uma coisa. O mal é uma ruptura do bem. O que eu conheço é o bem e a partir daqui é que vem o mal. E assim como temos a capacidade de fazer o mal, não é? De romper, também temos a capacidade do bem, não é? A paciência, a compaixão. A compaixão é a forma que Deus nos ensinou para, de algum modo,
aproximarmos aquilo que se afastou, que se rompeu. Quando o meu irmão está em sofrimento, a minha resposta é a compaixão, é estar ao lado, acompanhar. E é isto que aproxima. Portanto, também temos em nós esta possibilidade real, não é? De ante o mal podermos responder. Sim. Isso. Deus cria-nos livres para isso mesmo. Isso. O mal não é uma coisa, é uma ruptura do bem. Eu não tenho de lutar com o mal. Eu tenho de fazer bem. Cultivar bem. Exatamente. Eu gosto disso. Eu tenho de cultivar o mal, tenho de apostar pelo bem. E essa é que é a luta entre o bem e o mal. Mas não é que o mal está lá fora. É a luta com o mal, eu apostar continuamente pelo bem. E confiar no bem. E ainda que pareça estúpido, eu prefiro confiar no bem do que arriscar o mal. Mesmo contra o meu próprio amor, querer e interesse. Que é arriscar a cruz. O mal físico fere-nos, é uma ferida real, e por muito que nós possamos dizer, a presença de Deus não vai retirar a ferida ou a potencialidade de uma ferida. A ferida vai lá estar. A promessa é que Deus vai acompanhar-me com esta ferida, e na minha ferida eu vou encontrar graça. O mal moral nasce de nós, numa fraternidade humana, e o pecado não é aquilo que nos define, é aquilo que nos desumaniza. É o que nos tira a imagem de seres humanos queridos e amados por Deus. Então nós temos de apostar cada vez mais, como estava a dizer o meu irmão Samuel, nesta questão do como é que eu opto pelo bem, também pelo Duarte. Ambos são desafios à nossa liberdade e responsabilidade pela criação. Então o mal detectado é uma provocação à minha liberdade. E o pecado, que nós devemos ter um programa mais sobre isto, não é quebrar uma lei. Não é Deus disse que não podes fazer isto e, portanto, Ele só gosta de ti se tu não quebrares esta lei. A única lei evidente e eficaz é a lei do amor. O desamor é o que quebra a minha relação com Deus, com os outros e comigo mesmo. E por isso é que é importante eu quebrar de uma relação. Cristo, como o Samuel estava a insistir várias vezes, pronto, é que é a resposta. O crucificado. Porque no crucificado já vemos também o ressuscitado. Isto é o que nós estamos a dizer sobre o mal, por enquanto. Sobre o pecado. E há muito mais a dizer. Nós sabemos muito mais sobre o pecado do que sobre o mal. Especialista. Se este episódio foi bom para ti, se pensas poder fazer bem a outras pessoas, partilha ou divulga, ou deixa um comentário com novas ideias, segue-nos nas redes sociais, no Provoca. Pronto, envia-o a quem pensas que poderia ser bom escutá-lo, da nossa parte. Porque cá andaremos a rezar contigo e por ti. E vemos daqui a 15 dias. Vamos tentar fazer o bem. Obrigado. Muito obrigado.